Nós vamos, nessa oportunidade, abrir nossas Bíblias em Números, e que Deus recompense a cada um. Parabéns pelo esforço, né? Hoje, quando eu saí de casa para vir ao culto, estava aquela neblina e tão friozinho, né? Pensei, hoje, quem sabe, hoje vai ter menos. Mas aí está vocês, né? Porque, na verdade, não tem como ficar em casa quando nós temos algo realmente de grande preço, de grande valor, que é estar na casa de Deus. Isso está dentro de nós. E Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando eu era um jovenzinho, eu me lembro que uma vez o pastor falou algo e eu nunca esqueci aquilo. Ele disse assim: você não deve ficar contente quando você acorda atrasado e você, como assim, hoje não vai dar no culto, me atrasei. Porque às vezes a pessoa engana-se a si mesmo. Não, se eu me acordasse a tempo eu ia. Mas há um certo prazer de saber que acordou e não vai dar tempo. Mas isso não está no coração daqueles que o Espírito de Deus está borbulhando ali. Se você chega a perder a hora, você parece que perdeu o dia, né? Porque é prazeroso estarmos na casa de Deus. Que Deus abençoe. Ontem nós estivemos ali ministrando a ceia em Xanxerê. O irmão Gessé estava conosco, também o irmão Antônio, a família, filho dele tocando ali. Isso é muito bom, né? Ver a igreja apoiando a obra. Os músicos vão, às vezes, igrejinhas pequenas, onde não tem música e assim por diante. E estava uma atmosfera tão boa que não dava vontade de a gente terminar, concluir o culto, né? Isso é bom, né? Deus vem, não importa se é 1000, se é 500, ou se é 15 ou 20, a unção é a mesma. Ou se é um só também que estiver ali, porque a alma dele vale mais que o mundo todo. Então, sempre Deus se manifesta com a mesma intensidade, amém? Vamos então, já que abrimos, vocês devem já ter aberto vossas Bíblias, em Números, capítulo 13, versículo 17 ao versículo 30. Eu não havia citado a Bíblia? Não? Então, desculpa, achei que tinha citado. Estava conversando até vocês acharem a Escritura. Números 13, versículo 17. E enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul, e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou se é fraco, se são poucos ou muito, e qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se é em arraiais ou se é em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não. E esforçai-vos e tomai fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Ramate. E subiram para a banda do sul e vieram até Hebrom, e estavam ali Aimá, Senai, Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoá, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão,
e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz. E tornando, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a quem nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Amém? Vamos ler um pouquinho mais, 31. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Vamos orar. Precioso Deus e eterno Pai, aqui está um fato que aconteceu, onde alguns falharam e outros acertaram o alvo. E hoje somos nós que estamos aqui na arena da vida e não queremos, ó Deus, ser contado com aqueles que erraram, mas queremos estar entre aqueles que acertaram, que tiveram graça suficiente para possuir a promessa. Deus Todo-Poderoso, tua igreja se reuniu nesta manhã, enquanto outros na audiência invisível também estão reunidos com um só objetivo: ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós, para assim melhor sermos cristãos. Quem sabe há pessoas que estão agora ouvindo a mensagem, elas estão tão desanimadas, ou até mesmo indecisas em certas circunstâncias da vida, mas o Senhor é a decisão certa para todas as coisas, que enquanto a palavra for pregada, eles sejam desanimados para tudo que não é bom, e sejam animados, posicionados pelo que é correto, Pai. Ó Deus, conceda isso, Pai, porque o Senhor sabe todos os teus filhos, todas as necessidades, espíritos tão demoníacos nos dias que vivemos, levando pessoas a pensar em tirar as suas próprias vidas para selarem o seu destino, ó Deus, na perdição. Mas nós rogamos por quem quer que seja, que esteja enfrentando qualquer tipo de espírito assim, que eles tenham graça para olhar para Ti, Pai, e saber que há paz no Senhor, que há a mão poderosa para ajudar a passar aquele vale escuro que tenha que passar, mas que contigo se torna um momento de prazer, sempre, ó Deus, em qualquer circunstância. Deus, fala conosco, ó Pai, trata com cada um de nós, em nome de Jesus Cristo nós lhe pedimos. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Que a graça de Deus seja acrescentada à palavra que nós lemos, e assim vamos meditar um pouco sobre Israel, né? Como nós sabemos que é um tipo, né? Israel é um tipo, é uma sombra dos bens futuros. E tudo o que aconteceu com Israel aconteceu com uma razão, e Deus deixou para nós como uma mensagem para nós analisarmos, observarmos e assim não falharmos aonde eles falharam e, pela graça de Deus, acertar onde eles acertaram, né? Eu creio que esse é o objetivo de cada um de nós. E vocês sabem que Israel, se você observar Israel como tipo, o tema que eu quero falar nesta manhã é sobre, eu daria o título assim: ele passou o seu
a sua Cádiz Barneia e trouxe para nós a evidência. Ele passou a sua Cádiz Barneia, mas esse ele, não estou se referindo a Josué, mas a Jesus. Nós vamos ver, vamos tomar somente Josué como tipo e como sombra, porque a verdadeira evidência foi trazida por Jesus Cristo. Josué trouxe uma evidência natural, mas Jesus Cristo trouxe uma evidência espiritual e eterna. Amém? E isso é o que nos mantém animados quando nós olhamos para a palavra e nós vemos como ela é maravilhosa, como ela se encaixa como uma engrenagem perfeitamente. E quando você olha Israel como sombra, e você vê que tudo o que aconteceu ali estava tipificando algo, estava apontando para algo. Podemos começar, por exemplo, com Israel, poderíamos começar bem antes, mas ali do Egito, da saída deles do Egito. Vocês sabem que o Egito, para nós hoje, aponta o mundo. O mundo e também o sistema denominacional, que não deixa de ser um Egito, porque no Egito Israel era açoitado. No Egito Israel era escravo. No mundo as pessoas são escravas. E no sistema denominacional as pessoas são escravas do sistema também, onde elas não têm liberdade de atuar segundo a palavra de Deus. Mas veja que eles tinham uma promessa. E há uma promessa na Bíblia para todos que desejam ser livres da escravidão, dos açoites do faraó desse tempo moderno. E a Bíblia diz que quando Israel começou a desejar sair, e eles começou, por certo, como diz assim, pipocar, né? Estalar daqui, dali, um falou, o outro falou, e eles foram se identificando com as Escrituras, e realmente aquilo tomou conta do Israel. E eles viram que havia uma promessa de uma saída do Egito, que eles seriam levados para uma terra deles mesmo. E aquilo começou a haver reuniõezinhas para comentar, para falar, e é claro que isso trazia emoção. E quando o rei percebeu disso, ele pensou, eles estão muito ociosos. Eles estão tendo tempo para falar em esperanças, em libertador. E o rei, com sua mentalidade humana, pensou, daqui a pouco eles elegem um deles aí como rei, e ele organiza o povo e peleja contra nós. Veja que o diabo, irmão, você não pense, o diabo quer manter você assim, com medo. Mas, na verdade, quem tem medo é o diabo. O pastor falava quarta-feira aqui que o diabo treme, estremece, entra em pânico quando vê um crente ajoelhado. Porque ele não sabe o que pode sair e o que vai sair daquela oração. De repente, como dizia o pastor Febroni, você está ajoelhado e sobre a inspiração você ordena o anjo do Senhor para quebrar a cabeça de Satanás, para eliminar ele. E ele sabe que é a ordem dada, é a ordem executada. Porque os anjos do Senhor estão prontos para agir. É que nós somos muito covardes e não sabemos o poder que está em nossas mãos. Há um poder, e a Bíblia diz que os anjos são ministradores nossos. A tal ponto que eles não estão lá longe. A Bíblia diz que eles acampam ao redor daqueles que o temem. E eles estão atentos à ordem da sua boca. Mas a ordem que você dá baseado na unção de uma vida na presença de Deus, que você vai orar e aquilo sai de dentro para fora, irmãos, e você ordena. Eu me lembro numa mensagem, o profeta dizendo assim, que quando o filho pródigo voltou para casa, sabe quantos lembram qual foi a razão principal que fez com que ele acordasse da situação e voltasse? Um anjo. O profeta disse que a mãe dele estava orando, e na sua oração ela disse, Senhor, envia um anjo
para que fale com meu filho. Porque ela, por certo, tinha enviado mensageiros, ela tinha enviado, vamos dizer assim, que houvesse cartas, tudo que ela podia, e nada convencia aquele rapaz a voltar. Mas aí ela disse: Senhor, envia um anjo para que convença ele a voltar. E o profeta disse que ali estava o moço cuidando dos porcos, e de repente o anjo chegou e falou no ouvido dele. E ele tomou assim como um impacto e disse: o que eu estou fazendo aqui? Na casa do meu pai há fartura, na casa do meu pai os servos, os empregados comem bem, vivem bem, e eu aqui cuidando de porcos, disputando o alimento com os porcos? Daí ele diz: levantar-me-ei e voltarei para a casa do meu pai. E direi: pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado seu filho. Quando você vê alguém voltando, querendo reconciliar, mas cheio de razões, olha, irmãos, não há algo de real ali. Porque quando há um verdadeiro arrependimento, não vem com razões. Olha, eu fiz isso, mas você sabe, você é culpado, você isso, ou o irmão é culpado, ou o pastor não fez o que deveria fazer. Isso não é arrependimento. Arrependimento é como pródigo. Ele disse: eu não sou digno. Senhor, meu pai, eu não lhe peço o quarto que eu tinha, eu não lhe peço as roupas que eu tinha, eu não lhe peço o anel da família, nada disso, eu só quero um lugarzinho como empregado seu, porque eu sei que eu pequei. E o que o pai disse? Falou: esquece isso, meu filho. Traga uma veste limpa para ele, traz o anel da família, mate o bezerro e vamos fazer festa, porque ele estava perdido e foi achado. Mas foi o anjo que foi lá. O diabo tremeu, o diabo não tremia quando via a mãe atacando um mensageiro que passava por ali, dizendo: olha, você vai para a terra tal? Sim. Se você encontrar um moço lá, estatura tal, assim, diga para ele que a mamãe está chorando. Irmãos, nada de emocionalismo movia aquele rapaz. O diabo ficava tranquilo, mas quando o diabo viu ela de joelho, irmãos, caiu terror no inferno. E ela, sob inspiração, disse: Senhor, envia teu anjo. E o anjo já estava há tempo esperando para ir. Faltava somente a ordem. Amém? Quem sabe o teu problema, o anjo está há tempo esperando você parar de agir segundo a tua ideia, a tua razão, o teu jeito. E o anjo está ali esperando, mas na hora que você falar, de acordo com a palavra de Deus, ele se moverá em teu favor. Estamos saindo fora, mas Deus sabe o porquê, né? Às vezes a mensagem sai um pouquinho aqui para atingir um ali, outro ali, depois volta de novo no centro do tema. Então veja Israel como tipo. Israel como tipo. E quando Israel estava ali, e o povo começou a pensar nessa terra, o faraó estremeceu, ele tem medo. E ele diz: dê mais trabalho para esse povo, para que não sobre tempo para eles orar, para eles falar dessa terra. Mas quanto mais trabalho o faraó deu, mais eles ansiavam por essa terra, porque já não era uma questão natural, era uma questão de uma inspiração, de uma revelação. Porque quando você vem para Deus por uma revelação e uma experiência com Deus, quanto mais pressão o mundo dá, mais você se prepara para o savor, para saltar para a vida eterna. O diabo levanta alguém para ver se desanima, e quanto mais ele te pressiona, quanto mais aquele marido ímpio te critica, te faz chantagem, mais a tua fé se firma em Cristo. Porque aí você diz: não adianta, não tem nada nessa vida que preste. O que tem para mim é Cristo. Amém? E aí então Israel entrou em oração, e vocês sabem, Deus os tirou através de um profeta, tudo mostrando para vocês, tudo é um tipo. Quando nossos pais pentecostais estavam no Egito, lá fora, longe da verdade, de repente Deus ouviu o clamor daqueles patriarcas que diziam: Senhor, tem que haver uma verdade. Nós agradecemos por esses dons maravilhosos, mas Senhor, eu sinto que falta alguma coisa para pôr em ordem isso.
Envia, Senhor, a sua verdade. E Deus ouviu o clamor. Vocês estão vendo que tudo se repete? Exatamente o que a sombra mostrou acontece no real, mas acontece com perfeição no real, porque o real é mais perfeito. E aí Deus levantou um profeta em nossos dias para nos tirar, assim como levantou Moisés. E quando Moisés tirou Israel do Egito, ali foi a primeira etapa da salvação deles. É o tipo perfeito da nossa caminhada cristã. Quando saímos do mundo, demos o primeiro passo, fomos justificados pelo batismo nas águas. Israel foi justificado, mas havia uma jornada pelo deserto. Há uma jornada quando você aceita Cristo, que por o deserto da vida, para a santificação, para a mortificação da carne, para a mortificação do velho homem. E o velho homem, aquela multidão mista que estava caminhando com Israel, assim como você saiu do mundo e saiu o real no teu coração, mas saiu a mistura ainda do velho homem, dos velhos costumes, mas isso tudo vai sendo morto no deserto. E aquilo foi acabando, foi morrendo. E vocês veem que nessa caminhada da santificação, eles foram e chegaram até Cádiz Barneia, que significa o quê? O lugar de julgamento. E ali os espias passaram, como nós lemos, para o outro lado. E eles olharam a terra, e a terra era boa. E eles trouxeram da evidência, romãs, uvas. Trouxeram da evidência da terra, que ele realmente manava leite e mel. Mas havia entre eles os incrédulos, que mesmo comendo daquela uva, daquelas romãs, mesmo vendo a grandeza da terra, eles duvidaram em seus corações. Eles duvidaram de Deus. Eles creram no diabo e não creram em Deus. Quantas pessoas, irmãos, se ensina, fala sobre fé, mas eles têm fé no diabo, eles têm fé na doença, eles têm fé na destruição, não têm fé na palavra de Deus. Você pode falar, mostrar, Deus prometeu, ele diz, mas o meu problema é grave. Quer dizer, isso é para aqueles que é mais leve. Irmãos, não existe para Deus pequeno problema ou grande problema. Tudo para Ele é algo solucionado. Basta você tomar Ele em sua palavra e crer. O Espírito Santo é para você. O poder de transformação desse corpo mortal a um corpo imortal é para você. Sim, mas eu estou tão debilitado. Sim, Sara estava velha, enrugada, estéril, mas era para ela a promessa. E no tempo certo Deus cumpriu. No tempo certo Deus vai cumprir na sua vida. Somente permaneça no lugar que Deus te chamou, olhando para a promessa, crendo no Deus Todo-Poderoso que nos alistou para essa batalha. Então veja, e eles passaram Cádiz Barneia. E Josué e Calebe voltou saltitando de alegria. E vocês veem que Josué se pronunciou e disse, a terra é boa. Mas logo, veja vocês que no 30, Calebe disse, Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamos por herança, porque certamente, não é quem sabe, olha a fé do cristão, irmãos, é algo definido, certamente prevaleceremos contra ela. No 31 daí diz, porém os homens que com ele subiram disseram, não poderemos. Não poderemos. Por quê? Porque lá há gigantes, há cidades muradas. Mas Josué trouxe, irmãos, a evidência da terra, a prova que ela era boa. Comparou com as escrituras, amigos, irmãos, não disse Deus que era uma terra que mana leite e mel? Nós vimos e trouxemos para vocês ver exatamente como a Bíblia diz. Mas o povo duvidou. Foi o lugar de julgamento, eles foram julgados e encontrados em falhas.
Eles foram julgados e encontrado que não havia fé no coração deles. Eles foram julgados em Cádiz Barneia e foi visto que havia incredulidade nos corações deles. E retornaram para morrer no deserto. Agora, indo ao ponto que eu disse, ele passou a sua Cádiz Barneia e trouxe a evidência. Ele quem? Jesus. Ele também chegou em sua Cádiz Barneia, que foi o Gólgota. Foi o lugar de julgamento, aonde ele foi julgado exatamente como os espias chegaram, Israel chegou em Cádiz Barneia. Mas ele foi julgado e foi encontrado-se aprovado. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Deixa eu ler para vocês aqui, deixar o nosso profeta nos ensinar em suas próprias palavras. Medite nisso aqui, ó. E na outra noite, escute, irmãos, isso é tremendo. Quando eu li isso aqui, já tinha lido, mas outro dia eu peguei a mensagem e li outra vez, isso reviveu o meu coração. Diz assim: e na outra noite eu estava pregando, mensagem o conflito entre Deus e Satanás, parágrafo 9. E na outra noite eu estava pregando, eu creio que era no tabernáculo. Escuta isso. E eu atingi algo que tem me feito mais bem do que qualquer coisa que tenho pensado desde que me converti. Olha, o que foi que atingiu o irmão Brana? E isto foi, eu posso repetir isto novamente se eu puder. Eu sei onde estou indo, mas esta foi a evidência da salvação, vê? Isto me atingiu e eu disse isto, fui para casa, entrei no meu quarto e andei de um lado para o outro, eu apenas tive um bom tempo comigo mesmo, você sabe, apenas ali pensando acerca disto. Sobre o que, irmão Brana? E aqui está o que era isto. Eu posso passar isto a vocês apenas por um minuto. Eu estava falando acerca de sermos possuidores de todas as coisas. Não deixa isso escapar, irmãos. Tudo é nosso. Dizem que somos um grupo de loucos, você sabe, porém contudo é nosso. Dizem que somos um grupo de loucos, porém, contudo, afinal, tudo nos pertence. E nós podemos. Essa é a razão pela qual nós agimos de forma estranha. Vê, somos herdeiro de todas as coisas, vê? E eu estava pensando como possuímos amor, gozo, coragem. Nós possuímos fé, longanimidade, bondade, paciência, mansidão. Você não pode comprar isto com dinheiro algum. Não importa, não há desça ali e me compre um quarto de paciência, vê? Apenas não pode fazer isto. Porém, contudo, Deus nos dá isto. Nós possuímos isto. Essa é a nossa possessão. E então, compre-nos um pouco de fé. Estamos desejosos de dar tudo o que tínhamos por um pouco de fé, vê? Porém, isso nos é dado. E tudo que vem do Senhor é gratuito. Isso não é maravilhoso? Amém? É maravilhoso ou não é? Então eu pensei nisto, quando Israel, uma vez escravo, os filhos de Deus em escravidão no Egito, agora isto foi a herança de Deus, assim como nós somos hoje. E então provavelmente trariam algo para eles comerem, um tanto de pão, e o lançavam, e qualquer coisa que eles pudessem pegar e segurar, matavam um, e era como matar um cachorro, algo assim, como quando eles matavam um hebreu, era como se matar um cachorro, algo assim. E eles desejavam uma libertação dali, e eles tinham estado ali por 400 anos. Então um dia veio caminhando do deserto um profeta, com uma luz o seguindo, e ele disse que havia uma terra que manava leite e mel, e Deus daria isto a eles. E ele fez sinais e maravilhas, mostrando a eles que ele não era algo falso, mas ele era de fato comissionado por Deus para levá-los àquela terra. Amém? Não foi o que aconteceu com nós nesse último dia?
Deus levantou o nosso Moisés, nosso profeta, com sinais e maravilha, para mostrar que ele não era um falso, mas que ele tinha uma mensagem verdadeira. E ele nos tirou também do Egito. Agora veja os tipos como não falham, irmãos. Moisés tirou do Egito, mas Moisés não posicionou eles na terra. Nosso profeta, Deus através dele nos tirou do mundo, nos tirou do sistema, mas não nos levou até o arrebatamento. E aí é onde muitas pessoas com a mentalidade humana, que olham para o homem ao invés de olhar para a palavra, criam certas ideias de que o profeta tem que ressuscitar, e que tem que trazer uma nova mensagem para nos posicionar no arrebatamento, para nos levar à fé de rapto, como coisa que é o homem. Quando o Moisés tirou Israel da terra, ele levou até um espaço, até um período, mas a mensagem de Moisés foi que concluiu o trabalho. E o que disse o nosso profeta? A fé para o rapto está onde? Nas mensagens. Quando o irmão Green esteve aqui em Chapecó, ele nos contou pessoalmente sobre o drama que ele viveu quando o nosso profeta partiu. Porque eles esperavam tudo no homem Brana, aí que está o problema. E quando o irmão Brana partiu, e ele foi até, esqueço a cidade onde o irmão Brana estava internado, alguém lembra? Amarilho, ele foi até Amarilho e ficou ali até que o profeta partiu. E então colocaram o corpo do nosso profeta em um avião, e o irmão Green foi junto. E ele disse para nós, irmãos, que a fé deles era tanta no homem Brana, que eles achavam assim, agora tudo está acabado. O que será da noiva sem esse homem? O que será da noiva sem o profeta? Mas o irmão Green disse, havia uma esperança em nós assim, ó, ele vai levantar. Porque eles confiavam no homem. A tal ponto que ele disse que ele viajou com o ouvido encostado no caixão. Porque ele pensava que a qualquer momento ele ouviria o irmão Brana bater e dizer, irmão Green, tira-me daqui. Ele achava que o profeta ressuscitaria, porque eles não viam algo para frente sem o profeta. Mas o profeta não ressuscitou, foi sepultado. E aí o irmão Green disse, então nós fomos ouvir as fitas. Aí nós entendemos, disse o irmão Green, a mensagem. Porque ao ouvir as fitas, nós vimos que a mensagem nos preparava para o arrebatamento. Aí nós vimos que não precisávamos do homem Brana. Está ouvindo? Porque por isso Deus teve que tirar. Quando o nosso profeta, Deus através dele, trouxe tudo o que tinha que ser trazido, revelou, cumpriu sua missão, Deus se obrigou a tirá-lo, para que os homens parassem de olhar para o homem e olhassem para a mensagem. Quando Moisés cumpriu o seu papel, Deus tirou de cena também. Porque a mensagem, os ensinamentos que Deus trouxe através de Moisés, os colocaria na terra. Alguém pode dizer assim, bem, mas havia um homem chamado Josué. Sim, mas este homem, Josué, o profeta diz, que simboliza para nós hoje o Espírito Santo. Josué posicionou eles na terra. E quem é que nos posicionará na nossa terra? No arrebatamento, no batismo do Espírito Santo. É o nosso Josué, é o Espírito Santo, que não é outra coisa a não ser a mensagem. Porque a mensagem é o próprio Cristo, irmãos. Por isso dizia o nosso profeta, não olhe para o pequeno careca, olhe para a mensagem. Vocês estão me entendendo? Todos são quadros perfeitos. Moisés foi tirado de cena, Josué posicionou na terra, o nosso profeta foi tirado de cena, o nosso Josué, o Espírito Santo, nos posiciona na terra, no batismo do Espírito Santo, na fé para o rapto. Estamos no caminho certo, irmão, não precisamos nos preocupar, não precisamos criar fantasias, somente fique com o que diz a palavra e descanse. Amém? Vamos aqui, então, como nós estávamos olhando o profeta dizer,
Então, um dia veio caminhando pelo deserto. Agora que coisa, irmãos, mas vamos ganhar tempo, mas isso nós podíamos expandir para outro lado. Lá vem o Moisés pelo deserto. Você olha o profeta João Batista, vem do deserto. E você olha o nosso profeta, vem do deserto também. Tudo se encaixa, porque quando chegou a hora de abrir os mistérios, Deus disse, vai a Tucson, ao Arizona. Quem conhece, seja por geografia, estudos ou pessoalmente, é um deserto. E era lá que o seu profeta foi. Mas, irmãos, o homem é tão terrível que fica olhando para o homem em vez de olhar para a mensagem. Por isso Deus teve que tirar o homem Brana. Quando o profeta disse, olha, o Espírito de Deus manda que eu vá ao Arizona. E ali Deus me revelará os seus segredos. Já começaram todo mundo a procurar imobiliário para vender a casa para seguir o irmão Brana. Irmão Brana, temos que ir contigo? Não, o profeta diz, eu prometo, olha só. Profeta em vida. Se não criam no profeta em vida, muitos que têm o mesmo espírito vão crer na mensagem escrita. Mombrano disse, não, eu prometo, olha, eu prometo a vocês que tudo que Deus me revelar, eu não vou pregar em nenhum lugar antes de pregar aqui em Jeffersonville. Pode ficar aqui. Mas ficaram? Foi só famílias e famílias mudando atrás do profeta, porque achavam que salvação era estar com o homem. Então não é estranho Deus ter tirado o nosso profeta tão cedo, porque Deus queria que eles olhassem para o Josué. Quem é o Josué? O Espírito Santo, não um outro homem, não um homem de carne. Mas lá era um homem de carne, lá era a sombra. Aqui é a realidade. E não é eu que digo, é o profeta que nos mostra que o nosso Josué é o Espírito Santo, que nos posiciona na terra. Veja só. Então um dia veio caminhando no deserto um profeta com uma luz o seguindo. E ele lhes disse que havia uma terra que manava leite e mel, e Deus daria isto a eles, e ele fez sinais e maravilhas, mostrando a eles que ele não era um falso, algo falso, mas ele era de fato comissionado por Deus para levar aquelas pessoas à terra. Sim, levar aquelas pessoas à terra, mas o irmão Brano não foi até a terra, mas a mensagem levou até a terra. Amém? Agora pense nisto. Os filhos deles, os encarregados, vinham, e se quisesse matar um daqueles, estava tudo bem. Nada podia ser dito. Podiam ir levar a sua filha jovem a algum trabalho forçado. Ora, nada poderia ser dito. Você teria que ficar ali, deixá-la ir, ver seu filho, por exemplo, não trabalhou certo e eles quisessem matá-lo por isso, o matariam. Isso estava tudo bem lá com os judeus, os hebreus ali no Egito. Nada poderia ser dito, mas agora lhes fora dito que estavam saindo desta escravidão. E eles iriam a uma terra que manava leite e mel, e eles poderiam ter suas próprias fazendas, eles poderiam criar suas próprias coisas, alimentar seus próprios filhos, enviá-los à escola, viver em paz. E a grande terra, e isto pertencia a eles. Você sabe, esta foi a grande promessa. Pense no que isso significava. Bem, este profeta fez tantos milagres que eles, a tal ponto que viram que realmente era um homem enviado de Deus. Bem, eles foram deserto afora. E quando eles chegaram a Cádiz Barneia, o lugar de julgamento, escuta agora, isto foi naquele dia para o mundo. Cádiz Barneia era um lugar onde havia uma grande fonte, e muitas outras pequenas se ramificavam desta fonte. Bem, eles tinham um homem entre eles, um grande guerreiro chamado Josué. Josué significa o quê? Jeová Salvador. E Josué foi à terra prometida. Agora lembre-se, nenhum deles jamais estivera ali.
Eles não sabiam se a terra era de fato ali ou não. Eles apenas por fé foram ao que lhes fora dito, que Deus tinha um lugar para eles. E eles estavam indo àquele lugar apenas por fé. Agora pense nisto, saíram do Egito e Deus os trouxe para fora e agora eles estavam mais próximo da terra. E quando eles chegaram mais próximo da terra, Josué foi até a terra e trouxe a evidência. Lembra que eu estou fazendo um paralelo aqui. E eu estou falando do nosso Josué, que passou o Cádiz Barneia e trouxe a evidência. O nosso Josué que eu estou falando, Cristo. Lá era Josué carne, o homem humano, que era um tipo de Cristo. Veja só, e quando eles chegaram mais próximo da terra, Josué foi à terra e trouxe a evidência, cruzou o Jordão, foi à Palestina, trouxe de volta a evidência, grandes cachos de uvas que tinham que ser carregados por 2 homens, e eles puderam comer aquelas uvas, e eles disseram, a terra é apenas exatamente o que Deus disse que ela era. Oh, que liberdade! Era aquela, onde eles podiam ir agora, e eles poderiam ter suas próprias fazendas, criar seus filhos e as bênçãos de Deus sobre eles, e viverem em paz. Eles não eram escravos de ninguém. Agora, né? Porém, finalmente depois que vivesse olha só isso aqui. Após entrar na terra, não seriam escravos, não deixe escapar isso, não seriam escravos de ninguém. Poderiam viver uma boa vida, poderiam criar os seus filhos, poderiam construir suas casas, mas, porém, finalmente, depois que vivesse uma boa e longa vida, eles finalmente teriam que morrer. Mesmo sendo filhos de Deus, isto foi indo ano após ano, cultivando suas plantas e tendo suas famílias e boa vida pacífica, e então morrer. Eles lá, o Israel como tipo. Agora olha aqui o nosso Josué. E então veio o maior guerreiro de todos, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, e ele disse, há uma terra onde o homem não morre. Na casa de meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu vos teria dito, irei preparar lugar e retornarei para recebê-los. Agora, ele é o profeta que veio falando de uma terra além do Jordão. Ele é o profeta com P maiúsculo, que veio falando de uma terra além do Rio Jordão. A morte, Jordão fala de morte, onde eles, embora vocês tenham suas fazendas, vocês tenham suas famílias, vocês são abençoados por Deus, contudo vocês têm que morrer. Porém, há uma terra do outro lado, onde você não morre. Oh, que coisa! Então ele, Jesus, veio a Cádiz Barneia, o nosso Josué. Veio a Cádiz Barneia, Calvário, o lugar de julgamento novamente. Você viu? O quadro, a sombra agora na realidade. Lá era o Josué homem, aqui era o nosso Josué, Deus. Lá era Cádiz Barneia natural, o lugar de julgamento, mas aqui era um lugar espiritual, o julgamento espiritual. Veja só. O lugar de julgamento novamente, onde a pena do pecado que levou o homem a morrer foi levada a julgamento, a sua Cádiz Barneia. Ele pagou a pena do pecado, morreu, cruzou o Jordão da morte e ressuscitou no 3º dia. Amém? Voltou e disse, como Josué, lá no Velho Testamento, foi, visitou a terra, viu que era boa, o nosso Josué passou por outro lado, onde não haveria morte mais, voltou e disse, toca-me, um espírito não tem carne, nem ossos como eu. Tem algo a comer? E ele comeu peixe e pão, e ele esteve com eles por 40 dias, como Josué, que a terra estava ali. Josué ficou 40 dias.
caminhando para ver a evidência da boa terra, Jesus, o nosso Josué, levantou e ficou 40 dias para provar a evidência de que realmente a terra era boa, que do outro lado não haveria morte, do outro lado não haveria decepção, do outro lado seria eterno. Aleluias! E ele esteve com eles por 40 dias, provando, como Josué, que a terra estava ali. Ele é a evidência da terra ali agora. Ele disse: todo aquele que crê em mim, ide ao mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. E então, olha a evidência que ele trouxe. O que é que Josué trouxe? Um cacho de uva. Qual a evidência que o nosso Josué trouxe? Alguém lembra? Qual foi a evidência? Além de dizer que lá não há morte. Agora, então no dia do Pentecoste, ele enviou de volta o penhor deste lugar, o cacho de uva dessa terra, o penhor deste lugar, para nós também provar, mas não só provar, viver. E no dia do Pentecoste ele enviou de volta o penhor deste lugar, a segurança, a evidência que esta terra é real. Apenas como Josué trouxe de volta a evidência, Jesus trouxe a evidência do Espírito Santo. Amém? E isso então, irmãos, é a evidência que o nosso Josué trouxe. Ele chegou à sua Cádiz Barneia, ele foi julgado ali. Não por seus pecados, mas pelos nossos pecados. Ele passou além. Ele passou o Jordão. Ele entrou do outro lado. Ele viu que a terra era boa. E disse assim, na casa do meu pai há muitas mansões. Mas só dizer não, eu trago para vocês a evidência. Depois de 40 dias, assim como Josué, depois de 40 dias trouxe um cacho de uva, ele depois de 40 dias trouxe a evidência, o Espírito Santo, a prova de vida eterna, a prova que não há morte mais. Por isso aquele velho hino que diz, não se pode matar o crente. Ele não morre, ele tem a evidência. Não é um cacho de uva como Josué trouxe, mas é o Espírito Santo, o próprio Deus, morando em nós. Por isso, irmãos, essa mensagem é real. Essa mensagem não é um livro de regras. Essa mensagem não é um livro de teologia. Essa mensagem é Cristo em vós, esperança de glória. Amém. Essa mensagem não é o homem. Essa mensagem não é um grupo. Ontem eu estava lendo, até li, depois o irmão Rivailton estava comigo, eu li com voz alta para ele ouvir. Irmão Brana falando sobre as cidades muradas que havia no Velho Testamento. Se alguém tinha uma propriedade lá dentro, nunca podia ser redimida. Era um tipo que, se a pessoa está dentro do sistema murado, ele não é redimível. Mas nós, irmãos, essa mensagem nos tirou de dentro da cidade murada. Por isso fomos redimidos. Aleluias. E o profeta diz que aqueles, olha só, que estavam dentro da cidade murada, diziam assim para os outros, se você não vem para cá, você não é eleito. Se você não vem para cá, você está fora do plano. E o profeta diz, o que adianta dizer não é eleito, se o nome dele está no livro da vida do Cordeiro? O que adianta alguém dizer você não é eleito? Que nem disse o pastor Febrônio, não precisa alguém bater nas tuas costas e dizer você é filho de Deus para você se alegrar. Ou alguém chegar e dizer você não é eleito e você já murcha. Você sabe o que você é. Você recebeu a evidência do nosso Josué. Você recebeu o Espírito Santo. E como disse, o Espírito de Deus testifica junto ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ah, irmãos, isso é maravilhoso. Você não se sente feliz? Porque o Espírito dele testifica junto ao teu Espírito. Você foi tirado de toda a cidade murada, de todo o sistema do homem. Por isso não olhamos para o homem, olhamos para Cristo, olhamos para a mensagem.
Ah, quem não crê na minha interpretação, então não tem arrebatamento, é virginésio. O profeta diz, lê na mensagem O Caminho de Volta. Ele diz, assim diziam aqueles que moravam dentro da cidade murada. Quem não está aqui não é predestinado. O profeta diz, o que adianta dizer não é predestinado, se o nome teu está no livro da vida do Cordeiro? O que realmente a Bíblia dizia e diz é que quem estava dentro da cidade murada não era redimível. Mas esta mensagem veio exatamente para quebrar os muros e nos trazer para a palavra. Amém? E nós estamos aqui, irmãos, sendo guiados pelo nosso Josué. Por isso a minha intenção não é ferir alguém que pensa diferente, quem sabe alguém que está nos assistindo. Eu somente estou dizendo o que a Bíblia diz. Se alguém pensa que tem que haver uma nova mensagem, uma nova revelação, o profeta levantando dentre os mortos e quebrando a Bíblia, porque a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, isso é fantasia. Porque o Moisés que tirou Israel do Egito não posicionou na terra, mas o Josué posicionou. O nosso profeta nos tirou, mas a mensagem nos posicionará na terra. A mensagem é Cristo, a mensagem é o nosso Josué. E o profeta diz, e o nosso Josué chegou também a sua Cádiz Barneia. Foi julgado, passou para outro lado e viu que a terra era boa, viu que não haveria morte mais ali, e ficou 40 dias como Josué ficou, mas depois dos 40 dias ele trouxe a evidência da terra, ele trouxe o batismo do Espírito Santo. Por isso, irmãos, o mais importante, eu concluo agora, o mais necessário para mim e para você é termos o Espírito Santo. Irmão Branham diz, se você chega e diz, ó, irmão Branham, eu sou da mensagem. Ele diz, você não me diz nada com isso, se não tiver o sinal. A evidência que o nosso Josué trouxe, não é um monte de parágrafos, não é um monte de especulações, mas é algo real. A evidência que ele trouxe é na vida vivida, é na experiência experimentada. A evidência que ele trouxe é a vida dele morando em nós e fazendo que os mesmos frutos sejam expressados através de nós. Vamos nos colocar de pé. Feche os seus olhos nesse momento. Precioso Deus e eterno Pai, isso anima nossos corações, Pai. Não queremos continuar, tomar mais tempo, mas eu creio que o Senhor pode dar continuidade a isso, Pai. Consolidar isso em nossos corações e fazer com que nós, Senhor, realmente tenha certeza, a consciência de ter essa evidência que o nosso Josué trouxe, ter o Espírito Santo em nós, o selo, ó Deus, da redenção. Oh Deus, que coisa linda, o Senhor passou Cádiz Barneia, o Senhor passou o lugar de julgamento, o Senhor viu que a terra era boa, e depois de 40 dias, como Josué, o Senhor veio e trouxe a evidência, Pai. E temos experimentado dela, temos experimentado do Espírito Santo, temos experimentado dessa certeza, Pai. E eu oro nesta hora, se alguém entre nós que ainda não tem provado desta evidência, é que eles saibam que isso está disponível, que eles possam dizer, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu me rendo a Ti, Senhor, eu vou deixar de lado minhas ideias, Senhor, eu vou deixar de lado minha interpretação, Senhor, eu vou deixar de lado meus pensamentos próprios, porque eu quero a evidência dessa boa terra, eu quero o Espírito Santo em mim. Deus, conceda isso, Pai. Dá do Teu Espírito Santo à Tua igreja. Rebatiza aqueles que já têm. Oh, reaviva esta obra em nossos corações, Pai. E eu oro por toda esta igreja. E eu oro por aqueles que nos assistem pela internet. Pessoas, quem sabe, longe de nosso país, onde não há igreja para irem, mas fazem deste momento o seu culto. Deus, o Senhor está ali da mesma maneira. Toca nessas vidas, Pai. Que eles tenham essa experiência vivida e experimentada, ó Pai. Esta certeza
certeza de que teu Espírito testifica junto ao Espírito deles, que são filhos de Deus, que são guiados por esta mensagem, que eles têm, ó Deus, esse Josué com eles para colocar na terra da promessa, Pai. Oh Jesus, sela isso em nossos corações. É o que nós lhe pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amplia isso em nossas vidas, Pai. Converte o pecador que ainda está inconverso. Traga-os para os teus santos caminhos. Em nome de Jesus nós lhe pedimos para a tua glória. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus Cristo. Ele merece toda a honra, toda a glória. Ele passou para o outro lado. Ele viu que a terra era boa. E ele voltou no Pentecoste para nos dar a evidência dessa terra. Oh, irmãos, isso é maravilhoso. Isso é mais do que possuir muita riqueza e muita fama. Isso é ter segurança da vida eterna. Não deixe o diabo te roubar essa alegria. Não deixe o diabo dizer sim, mas isso é bom para quem tem, você não tem. Isso é para todos nós. Ah, mas eu não tenho capacidade. Não é por capacidade, é por fé e pela graça. Somente se renda a Ele e Ele fará o que tem que ser feito. Deus abençoe a todos. Deus conceda um bom dia. Um feliz dia das mães, para todas as mães, que Deus os abençoe. E estejamos aqui à tarde para mais uma vez sermos abençoados. Amém? Para experimentarmos dessa evidência. Irmãos, você viu que isso é tremendo. Você viu, isso não é teoria. Lembra como a Brana diz daquele homem de cor que ganhou uma fatia de melancia? Ele gostou tanto, e quando ele terminou, ele disse: não tem mais disso? É isso, irmão, quando você prova da evidência, você diz: não há mais disso? Ele é, irmãos, infinitamente, irmãos, vamos dizer assim, não há como esvaziar. E você pode todo dia usufruir dessa evidência gloriosa. Deus abençoe. Saúde cada um seu irmão, assim estamos despedidos. E aos visitantes convidamos para que esteja aqui. Você que ouviu a palavra, tome uma decisão. Continue vindo à igreja. Peça o seu batismo. E vamos caminhar nessa segurança da vida eterna. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos que nos acompanham. Que vocês tenham um abençoado dia, no nome de Jesus Cristo.